Nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denilde Roshacker. Oi, Denilde, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à CNN, o CNN Novo Dia. Eu já queria começar falando sobre os civis. A gente está acompanhando agora, viu ali, Mariupol, uma cidade que a Elisa acabou de citar, civis, pessoas que estão ali isoladas, com fome, sem gás, então sem aquecimento, a gente pode falar no momento de inverno na Europa. A gente está vendo também civis que foram armados e foram conclamados pelo próprio presidente há 9 dias para lutar pelo país. Eu falo disso porque isso me assustou muito naquele dia. A gente vê a OTAN fornecendo armas para civis, pessoas lutarem contra um exército, uma tropa russa extremamente superior, a gente sabe. Eu lhe pergunto, o que a história dirá sobre esse momento e sobre as perdas dessas vidas? Bom dia a todos e todas. Toda a situação é muito preocupante de fato. A gente tem, de um lado, como você colocou, pessoas estão sendo vítimas, né, que estão buscando de alguma forma sair ou estão em abrigos, porque está sendo bombardeada a cidade, e de outro lado a situação de que a convocação de pessoas para irem lutar sem treinamento, sem devida capacidade de usar esses armamentos de forma técnica, enfrentando um exército profissional, bem treinado, por mais que todas as dificuldades que a gente está vendo do ponto de vista de logística da Rússia, é um exército profissional. Então, acredito que a história está, primeiro, de um lado, que um momento da história em que a gente imaginou que esse tipo de situação não aconteceria mais, tá? Então, havia em toda a lógica das relações internacionais, com a globalização, com a interconectividade, que conflitos dessa natureza não aconteceriam, ou se acontecesse, seriam em pequena escala. Essa situação nos coloca aí de novo numa nova situação da história, nos coloca novamente numa situação de incerteza, em que principalmente volta a discussão sobre o terror e os temores de uma situação nuclear. A gente viu ontem, com a tomada da usina nuclear, o incêndio, tudo isso coloca mais um fator. Então, acho que esse é um momento crucial e a história vai ver essa guerra provavelmente como uma mudança na posição dos países, na nova conjuntura geopolítica que nós vamos ter depois desse conflito e novamente nos voltarmos para as questões sobre quanto a guerra, o peso da guerra, ela é para civis e para a população de forma geral, não só a que é atingida no campo, mas também a população como um todo, né? Não só pelos impactos econômicos, pelos impactos dos efeitos da guerra, mas também pela instabilidade gerada e por todas as incertezas que a gente vai começar a acompanhar após esse conflito. Professora, bom dia. É o Colombo falando aqui. Eu queria entender da senhora, saber da senhora, qual a avaliação que a senhora faz sobre a posição do presidente russo Vladimir Putin nesse momento. Ele sofreu reprimendas de diversos organismos internacionais, mas já não é de hoje que presidentes, chefes de poder, primeiros ministros declaram guerra, invadem outros países, usando justificativas que não são verdadeiras, guerras que contrariam organismos internacionais, e eles dão de costas para essas decisões desses organismos multilaterais, né? Neste caso aqui, há uma enormidade de sanções que estão sendo aplicadas à Rússia, a dinheiro na Rússia, a comércio exterior feito com a Rússia, iniciativa privada, estados estão impondo sanções à Rússia. Isso sim parece já está tendo algum efeito sobre o cotidiano dos russos. Por outro lado, Putin já foi aparentemente longe demais para recuar agora, o que poderia para ele também significar uma derrota nessa tentativa dele de assumir controle de uma
parcela da Rússia de apoiar insurgentes em regiões próximas à fronteira com a Rússia. Como é que a senhora avalia o momento do presidente Putin? Que saídas ele tem agora para tentar não permitir que fique com a imagem de perdedor de um conflito que ele mesmo provocou e, ao mesmo tempo, conseguir controlar internamente os oligarcas russos, os cidadãos russos, que vão começar a sentir os efeitos de todas essas limitações que estão sendo impostas, por exemplo, a circulação de dinheiro, a realização de comércio com a Rússia? Acho que o primeiro ponto, bom dia, Colombo, mas acho que o primeiro ponto a ser colocado é que o Putin é um líder autoritário, então um autocrata, centralizador. Pouco se sabe como que está sendo essa tomada de decisão, tá? Com um grupo muito limitado de pessoas ao seu redor para tomar decisão. Então ele não parece, em todo esse processo, ele não parece estar preocupado em termos de o quanto ele vai perder de popularidade, porque ele usa recursos que são fortes de controle da população russa. Então, ontem já tem uma nova lei que vai entrar, contrário aos protestos, então ele reprime fortemente os protestos, ele já fechou a mídia independente, então todas as notícias que circulam na Rússia são as notícias oficiais, então é a visão que ele está passando do conflito para os russos e parte disso é de uma propaganda de que a Rússia está sendo isolada do sistema internacional porque os países ocidentais não querem reconhecer o poderio russo e a importância da Rússia enquanto uma grande nação. Então, ele usa essa propaganda interna para continuar garantindo o seu governo. De fato, ele tem, e as sanções elas têm buscado um efeito de diminuir e começar a gerar uma perda de poder interno via os bilionários, os chamados oligarcas, que ainda o sustentam em termos políticos internamente. Então, mas a gente tem que lembrar que a Rússia vem fazendo um processo de esperar que essas sanções seriam ampliadas aí ao longo desde da Crimeia, né? Então ele está um longo período de organização interna pensando que teria sanções contra a Rússia em algum momento, especialmente nos últimos anos, quando ele avançou nessa ação mais militar e agressiva contra os seus vizinhos, especialmente a Ucrânia. Então, acho que a gente tem que olhar que não é um líder democrático que tem um sistema político de pressão interna que faz com que ele tenha que se preocupar, de certa forma, ou se voltar para as pressões internas. Mas as sanções têm buscado atingir esse poder e, com isso, diminuir a capacidade dele de atuação ou até levar a uma mudança no governo russo. Por outro lado, a gente olha que ele fez uma política de jogo de soma zero, né? Ele não sai e a frase ontem do Macron, depois da conversa com Putin, foi claramente dizer: ele não vai ser detido, né? Ainda há muita coisa por vir, especialmente porque ele está nessa política de que ele só sai desse conflito, ele caminha quando ele alcançar os objetivos que ele quer. E claramente os objetivos, mesmo antes de eu entrar vendo as informações, claramente é conquistar a capital, Kiev, e conquistar e derrubar o governo da Ucrânia e instalar um governo pró-Rússia. Então, enquanto esse objetivo não for alcançado, ele dificilmente vai entrar numa mesa de negociação de fato e para a gente chegar a um cessar-fogo ou uma mudança, uma negociação sobre os termos da rendição ou dessa nova estrutura na Ucrânia, nos termos da Rússia.
Professora, bom dia. Muito obrigado por participar aqui do Novo Dia. Se a gente comparar, fazer uma comparação aí com outros conflitos, né, guerras civis, conflitos recentes aí da era moderna, pensando nisso, a gente está falando muito aqui da tomada de Kiev, né? O que representa a tomada de uma capital num momento como esse, num conflito como esse, se a gente for pensar no que já aconteceu em relação a outros conflitos? E mais do que isso, o que isso representa para os russos? Qual a importância para os russos controlar Kiev nesse momento? Acho que a gente tem que separar o que é os russos do que é o Putin, né? Do que é o governo, né? O governo da Rússia entende que assumir Kiev é conseguir controlar o país, tá? E estabelecer um governo pró-Rússia, que seja um governo que não represente a insegurança que eles colocam, que é um governo que não vai ser pró-Europa ou que não vai entrar na OTAN. Então, acho que é isso que o governo russo e o Putin deseja. E aí ele traz a ideia o discurso de que ele está desnazilizando, a palavra difícil para falar, mas dentro do governo da Ucrânia, né, as forças que ele entende que são ligados ao neonazismo, e com isso, mas o grande objetivo é ter um governo que é pró-Rússia e que possa representar os interesses russos. A grande dificuldade numa tomada olhando para outros conflitos, é que a tomada de uma cidade dessa proporção, com esse grau de resistência, não garante um governo ou a estabilidade de um governo que vai ser, de fato, pró-Rússia. Então, vai haver resistência, vai haver grupos de guerrilha, e a gente volta para a primeira pergunta sobre os grupos armados. Esses grupos armados vão continuar armados e vão ser fontes de resistência, o que vai gerar aí uma situação de muito caos, de muitas perdas dentro da Ucrânia. Professora, eu imagino que a pergunta que a senhora mais tenha ouvido nos últimos dias vai ter terceira guerra mundial, professora? Os alunos perguntando, os amigos que não têm muita intimidade com o assunto perguntando, outros especialistas querendo saber da senhora, vai ter terceira guerra mundial? A gente tem que temer, a gente tem que ficar apavorado. Então eu vou aproveitar que já perguntaram várias vezes e que a senhora já quase responde no automático para fazer mais uma vez, para ser mais uma na lista de fazer-te essa pergunta. Qual a chance de vermos uma terceira guerra mundial ocorrer? E por qual motivo esses posicionamentos de sanções e não de ataques de fato à Rússia podem evitar que uma terceira guerra ocorra? De fato, essa é a pergunta que a gente tem recebido aí de muitas, principalmente dos alunos, que nunca tinham visto uma guerra dessas proporções. A gente está falando da maior crise política e das relações internacionais dos últimos anos, então, de fato, gera esse temor. Se fosse há 3 semanas atrás, eu diria para você, olha, são muito poucas as chances. Hoje a gente olha para o cenário e diz, a gente está numa escalada da violência no território e ucraniano que pode atingir outros países europeus, e aí a gente teria um outro cenário. Então não dá para a gente saber se vai isso exigir uma guerra, uma terceira guerra mundial, mas com certeza é possível sim a gente ter uma escalada da violência, e esse é o grande temor da Europa hoje, é que se avance para outros países e que o Putin não pare só na Ucrânia. E aí por isso que entram as sanções, né? De um lado, os países da Europa e da OTAN não querem fazer investidas diretas militares, porque aí, de fato, a gente teria uma ampliação do conflito, né? Seriam os países da OTAN, pela regra da OTAN, o país que vai... são todos os países que entram no conflito, então teríamos aí uma ampliação, mas, e por isso, evitar ter uma ação direta com a Rússia.
e, de outro lado, usar outras ferramentas. E a gente usou ferramentas de sanções que são muito severas. Atingiu de forma a tirar a Rússia do sistema de comércio internacional, atingir empresas russas, atingir cidadãos russos. Tudo isso faz com que a gente tenha aí um novo patamar também das sanções. A questão é sempre que as sanções elas têm um efeito imediato, mas depois os governos acabam se adaptando a esse ambiente. Tá? A gente pega o Irã, a Cuba, a Síria, são países que também tiveram sanções e que depois conseguiram se reorganizar. E a gente tem que falar que para ter uma terceira guerra, a gente tem que ter um ator também importante aqui, que é a China. Então, e a China tem tido um papel de neutralidade, tá? E de um discurso de que é preciso evitar, ao contrário, que a escalada da violência chegue a um ponto em que a gente não tenha mais como voltar atrás. Então, de forma, tentando resumir aqui, eu acho que a gente tem que olhar com muita calma, é um momento muito crucial, mas ainda não estamos no momento em que a possibilidade de uma terceira guerra mundial possa acontecer, pelo menos dentro do cenário que a gente está vendo agora. Denilde Roushacker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Professora, muito obrigado, bom dia de trabalho para a senhora, até a próxima. Obrigada, bom dia. Obrigada, professora.